Então, falando rapidamente de mim, a Lúcia falou aí, fomos contemporâneos de escola de engenharia. Eu sou engenheiro mecânico de produção, fiz economia, atuei por quase 20 anos na área de gestão empresarial via empresas de consultoria e já estou há cerca de 10 anos com participação de conselhos em empresas que eu chamo de empresas de dono, empresas de controle familiar, de maneira geral, empresas de capital fechado. Venho me especializando nesse tipo de atuação, venho cada vez mais me embrenhando nesse cenário de conversar com donos de empresa e dialogar, trazer esses conceitos da governança para estes donos, e posso dizer a todos vocês que me sinto bastante recompensado. É uma área, um setor, vamos chamar assim, um segmento, melhor dizendo, que tem crescido muito e a cada momento apresenta novas oportunidades, novas expectativas, novas possibilidades de atuação para um número maior de pessoas, sejam eles executivos ou mesmo colegas meus que atuam em conselhos nesse tipo de empresa, né? Eu queria tentar que a gente fizesse de alguma forma aqui o mais participativo possível, então se vocês puderem aí através do nosso chat colocar, utilizando aí o hashtag perguntas e o texto para as perguntas que vocês desejarem, e o hashtag comentários e os comentários que vocês gostariam de fazer. Dessa forma, eu vou procurar ao máximo já inserir o contexto dessas perguntas ou desses comentários na minha fala, e de alguma forma a gente torna o nosso encontro aqui um pouco mais dinâmico, ok? Bom, começando aqui, eu preparei para vocês um primeiro slide, não são muitos slides, né? Mas o primeiro deles eu queria apresentar aqui a lógica que eu trouxe para nós discutirmos um pouco hoje, né? Então, rapidamente, eu queria mostrar para vocês qual é o cenário, ou quais são os cenários hoje de Brasil em termos de empresas familiares, né? Logo após demonstrado esse cenário, quais são os desafios que essas empresas apresentam, e esses desafios eu classifiquei eles em três, né? O desafio da longevidade, os desafios que eu considero como os principais fatores críticos para esse cenário de longevidade, e quais são as alternativas que eu gostaria de apresentar para vocês frente a essa questão da longevidade, frente a esses fatores críticos. Aí, nestas alternativas aqui, eu busquei também agrupá-las em três categorias, vamos chamar assim, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a governança em si, que é o tema principal do nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre a sucessão e depois eu vou buscar fazer um link destes dois assuntos aqui com a questão da estratégia e da estrutura, e principalmente aqui na questão da estrutura, buscando uma associação mais forte com a questão de como é que os executivos e conselheiros podem se inserir dentro deste cenário, dentro deste contexto, e podem contribuir, né? Bom, para cada um destas alternativas, eu quero apresentar para vocês um contexto, né? Algo que nos mostre como está o momento atual das empresas familiares em relação a cada um desses temas, e, em função desse contexto aqui, quais são as oportunidades que eu vejo para que a gente possa estar atuando mais fortemente. E, ao final, eu, numa certa ousadia, coloquei aqui a ideia de apresentar para vocês algumas dicas de como a gente pode, então, se inserir dentro dessas oportunidades que vão atender a esses contextos, que vão ao encontro dessas alternativas. Então, coloquei lá ao final algumas dicas para os executivos
e conselheiros que desejem atuar dentro deste segmento aí das empresas familiares, tá bom? Bom, dando seguimento aqui, uma coisa importante é que várias das informações, eu estava me esquecendo, que várias das informações e dos dados aqui que eu vou apresentar, eu me baseei, está pequenininho aqui embaixo, mas eu me baseei num relatório bastante recente da Deloitte, onde eles fizeram uma ampla pesquisa desse segmento das empresas familiares, tanto em nível de mundo quanto em nível de Brasil. Então, estou trazendo essas informações, estou trazendo esses dados que foram coletados. Foi uma amostra bastante significativa. Depois tem aí a fonte, esse relatório ele é de acesso, ele está disponível para as pessoas, né? E essa lógica de apresentação, ela foi montada de maneira que a gente fosse, entre aspas, traduzindo um pouco o conteúdo destas informações e fosse trazendo este conteúdo aqui para a nossa discussão, tá bem? Bom, vamos lá. Então, em termos de cenário Brasil, das empresas familiares, tem um detalhe importante aqui, que é o seguinte: de maneira geral, se fala muito no grupo das 1000 maiores empresas em nível de Brasil. A gente tem até publicações clássicas sobre essas 1000 maiores e melhores. A gente tem uma publicação da Exame, da Istoé, do Valor, e assim por diante. E, de maneira geral, os jornais, a mídia, estão sempre voltadas para notícias que digam respeito a essas 1000 maiores empresas. Mas o nosso país é muito grande, e um dado mais recente agora, de 2019, do início de 2019, tanto do IBGE quanto do SEBRAE, nos trouxe a perspectiva de que 90% das empresas do país são empresas de controle familiar. É claro, tem muitas destas empresas que estão aqui entre as 1000 maiores, mas um grande número de empresas se concentram aqui, nessas chamadas 3.000 grandes e 15.000 médias, né? Então, se a gente pegar aqui as empresas médias, que estão aqui classificadas como empresas médias, de faturamento entre 100 milhões e 400 milhões, e aquelas acima de 400 milhões e com mais de 1.000 empregados, a gente tem um horizonte, um número de empresas aí bastante significativo. E são basicamente essas as empresas que o mercado costuma chamar de middle market, né? E essas que são um contexto onde nós vamos explorar um pouco mais, estas que precisam de um trabalho mais forte relacionado à questão da governança, relacionado à questão da sucessão, e de temas que são os detalhes desses dois assuntos que eu acabei de colocar. Então, os dados aqui a gente vê 90% das empresas, 65% do PIB e 75% da força de trabalho. Então, esse é o cenário Brasil. Isso nos faz lembrar, né, de que tem todo um horizonte aí de possibilidades muito interessante para ser explorado, né? Agora, dentro desse cenário dessas empresas familiares, o que acontece? A gente tem alguns desafios. E talvez o principal desafio da empresa familiar seja a questão da longevidade. Alguns chamam de longevidade, outros chamam de perenidade, mas a ideia de que essa empresa pode perdurar ao longo do tempo. Eu estou vendo aqui, desculpa, eu vou tentar intercalar os slides com as perguntas. Algumas perguntas a gente vai ver lá no final, mas, como eu disse, vou tentar ver se, na medida do possível, eu vou respondendo elas aqui. A Flávia está dizendo aqui, né, o faturamento mostrado é o faturamento anual? Flávia, é o faturamento ali que eu coloco aqui, ó, faturamento anual das empresas, exatamente, ok? Bom, aí, dentro deste contexto, eu dizia, o desafio da longevidade é um dos mais importantes para essas empresas. O que acontece? Vamos dar uma olhadinha nesse dado aqui, ó.
mais recente agora, de 2019, é que 25% apenas das empresas passavam para a terceira geração, né? Então, isso está intrinsecamente relacionado à questão da sucessão, que nós vamos falar. E não se faz sucessão sem uma boa governança, né? A tendência das empresas não familiares é ter uma visão de curto prazo por questões ligadas a metas pactuadas entre todos, né? Então, ou seja, as empresas não familiares tendem a ter uma visão mais de curto prazo e as empresas familiares uma visão mais de longo prazo. Aí vocês vão dizer, bom, mas se elas têm uma visão de longo prazo, ou mais de longo prazo, por que elas não conseguem passar para uma terceira geração, né? Justamente pela dificuldade que elas encontram na questão da sucessão, né? Então, é isso que a gente vai explorar um pouquinho. Por outro lado, nas empresas familiares, o curto prazo, ele é, reforçando, né, ele é secundário, principalmente quando ele ameaça, de alguma forma, os valores de longo prazo da família. E esses valores de longo prazo da família não necessariamente são tangibilizados por metas financeiras, né? Então, aí existe um certo, vamos chamar assim, conflito entre o mercado de curto prazo, que vê muito a questão do resultado financeiro, e a visão mais de longo prazo, que sim, olha, claro, o resultado, mas olha muito mais a perenidade, o valor, né? E o que acontece? O que é longo prazo para essas empresas? Uma medida deste longo prazo está aqui, olha, 57% das empresas desta pesquisa da Deloitte tinham entre 20 e 49 anos de vida, ou seja, tiveram tempo suficiente para passar por vários dos ciclos de crescimento, de amadurecimento, e no estágio em que se encontram agora, estão mais habilitadas a enfrentar esse desafio aqui da passagem entre as gerações, tá? Então, caracterizar de maneira mais forte, né, esse desafio de como eu faço para perenizar a empresa familiar, né? E a partir desse desafio é que a gente vai ter alguns fatores críticos, né? Então, alguns deles eu já comecei a comentar, mas basicamente são os 4 que estão aqui colocados. Eu tenho um sistema familiar onde muitas vezes o nível de crescimento da família é mais rápido que o da empresa, né? Então, eu começo a família com 2 irmãos, de repente eu tenho ali primos, de repente eu tenho uma sucessão de pessoas, né, da sucessão de gerações, melhor dizendo, que acontece muito mais rápido do que o próprio crescimento da empresa, né, em muitas situações. Um outro fator crítico é aquele que eu comentava, a questão do alinhamento das metas. A falta de um maior alinhamento entre as metas do negócio, que muitas vezes tem que ser metas mais de curto prazo e muito mais relacionadas à questão de resultados financeiros, do que metas de família que estão mais relacionadas a, em primeiro lugar, sobrevivência, em segundo lugar, geração de valor e, em terceiro lugar, a perenidade, a longevidade, que nós falamos no slide passado. Aí, isso nos remete, como eu disse, para o terceiro fator crítico, a questão do plano de sucessão. O que acontece é que, hoje ainda, nestas empresas, a maioria, ou a grande maioria delas, não possuem um plano de sucessão, que é a ponte entre esse presente e o futuro para a questão da longevidade. E isso que a gente imagina que gera uma oportunidade tremenda de trabalho, porque esse plano de sucessão é muito mais do que simplesmente a formação de um sucessor. Ele está dentro de um contexto, como eu disse, muito mais amplo da governança, e é isso que nós vamos tentar explorar um pouquinho. E, finalmente, aqui, a questão do mercado, né? A questão do mercado é que
todos nós estamos sentindo já há muito tempo, e agora, então, isso houve uma aceleração descontrolada, que é a questão das mudanças, né? Então, como essas mudanças vêm acontecendo, estão se acelerando num ritmo muito forte, não dá tempo de se planejar adequadamente como num nível de pensamento que a empresa familiar deseja, né? Então, a gente vai também falar um pouquinho sobre isso. Agora, inclusive, o Hélio aqui coloca uma pergunta, né? Em se tratando de longevidade, como que essas empresas estão enfrentando essa pandemia? Hélio, eu vou te pedir para essa aí a gente deixar lá para o final um pouquinho, para a gente tratar mais o caso específico do momento, do hoje, e como que essas empresas familiares estão se relacionando com esse cenário, ok? Mas, basicamente, frente a esses fatores críticos aqui colocados e a necessidade que a gente tem de trabalhar a empresa voltada para essa questão da perenização, o que nós temos algumas alternativas, que são, desculpe, as alternativas onde eu vou tentar compatibilizar, de alguma forma, o curto com o longo prazo, né? E essas alternativas, elas já estão aqui colocadas já há algum tempo. E pela razão da aceleração das mudanças, o que nós temos percebido é que a velocidade com que essas alternativas agora já vem acontecendo, mas agora mais ainda vão se tornar alternativas muito viáveis, muito próximas da realidade, que nos faz crer que nós teremos aí uma mudança significativa nesses três grandes grupos, que são a questão da governança em si, né? Então, da maneira com que a governança pode contribuir para essa geração de valor que eu estou falando, da maneira com que a governança pode ajudar a definir quais são verdadeiramente as prioridades a serem atacadas, né? O grupo da sucessão, né? Da maneira como é que a gente pode trabalhar a sucessão e garantir essa perenidade, como eu venho falando, e o melhor entendimento de quais são os pontos críticos desta questão da sucessão dentro das empresas familiares, e principalmente, né, fazendo a junção entre esses dois grandes grupos da governança e da sucessão, a questão da estratégia e da estrutura, né? E aí, tentando fazer o link com vocês, de assim, qual é o papel que o executivo precisa e vai desempenhar dentro desse contexto? Qual é o papel que os conselheiros de empresas de controle familiar devem e vão desempenhar dentro desse contexto, né? E aqui eu coloco uma observação importante, que, assim, na minha visão, todas essas três grandes alternativas, três grandes grupos de alternativas, eles estão totalmente interligados, né? E um bom trabalho desenvolvido dentro desse contexto é que vai gerar o equilíbrio necessário entre esse curto e esse longo prazo. Então, isso é que eu quero explorar um pouco mais com vocês, né? Então, a gente vem de desafios que são colocados, a gente vem de fatores críticos desses desafios, e aqui eu começo a apresentar para vocês quais são as alternativas. Então, vamos dar uma olhada em cada uma delas. O Glauco, inclusive, coloca aqui para nós, né, que que na visão dele, ele entende que o plano de sucessão deveria estar alinhado a um plano estratégico, né? O quão comum é encontrar empresas sem um plano estratégico? Glauco, essa sua pergunta é excelente, a gente vai respondê-la diretamente aqui quando eu estiver falando aqui dessa questão da estratégia. Você vai perceber que é exatamente essa a sua percepção. Mas para a gente chegar lá, vou explorar um pouquinho melhor cada um destes grupos aqui. Então, vamos lá. Vamos na questão da governança. Eu trouxe aqui, como eu disse para vocês, uma lógica onde eu apresento o contexto e depois eu falo um pouquinho das oportunidades que a gente tem dentro disso. Então, o contexto hoje das empresas familiares em relação à governança, né,
quando questionadas quais seriam as grandes prioridades das famílias nos próximos 10 ou 20 anos, em respostas múltiplas, perceba o seguinte: o campeão de audiência aí foi profissionalizar estruturas de governança, com 57%. Quer dizer, isso nos traz um alento muito grande, porque a percepção destas famílias em relação ao assunto governança vem ganhando muita força, né? E o nível de consciência e de importância disso chega agora ao seu ponto, eu diria, em relação aos 10 últimos anos, talvez ao seu ponto máximo, né? Quando a gente vê aqui que existe claramente esse entendimento de que é necessário essa profissionalização. E, junto a isso, logo a seguir, a gente percebe dar continuidade ao legado e à tradição da família, quer dizer, junto, muito próximo a essa questão da governança, vem essa questão do legado em que essa família quer deixar para a sociedade, justamente a junção entre a questão da longevidade que eu vinha falando e esse ponto da governança. Então, esse é um cenário muito interessante, né, para a gente poder desenvolver e trabalhar mais esses pontos junto a essas famílias. E aí, juntando isso, perguntaram também o seguinte: quais são as prioridades dos conselhos de administração para os próximos 12 meses? Aí vocês percebem o seguinte: a gente tem uma volta à questão do, vamos chamar assim, do curto prazo, né, que a gente fala do desempenho financeiro e na lucratividade, né, mas também, para nossa alegria, a gente já vê aqui muito próximo a questão da inovação do modelo dos negócios, que está intrinsecamente ligado à questão da longevidade, quer dizer, com a aceleração das mudanças e com a necessidade de trazer a governança para dentro e estruturar melhor isso, poxa, as empresas começaram a ver a necessidade de verdadeiramente inovar esses seus modelos de negócio, né? O Ronaldo, meu colega, meu amigo, diz aqui num comentário, né, a prioridade é dar continuidade ao legado da família, mas ajudar a próxima geração a entender a empresa só tem 20%. Pois é, obrigado, o Ronaldo. Olha lá, ó, ajudar a próxima geração a entender a empresa, 20%. Quer dizer, esse é justamente o desafio, né? Como é que eu vou fazer esse trabalho da governança e da sucessão e, ao mesmo tempo, poder manter ali a família alinhada a isso tudo, né? E o André, ele faz aqui um comentário, né, uma pergunta, né? Como que eu posso trabalhar a cabeça dos donos para sair do dia a dia do negócio e permitir que o plano de sucessão tenha sucesso? André, a gente já vai ver isso rapidinho, né? Mas guarda aí, se eu não responder lá no final, a gente volta. Bom, esse é, então, o contexto que eu quis apresentar para vocês, né? A profissionalização da estrutura da governança, a continuidade ao legado, ao mesmo tempo aqui o Ronaldo nos alertou, né? A ajuda à próxima geração ainda bastante baixa, ou seja, necessidade de que novos profissionais entrem lá para que a gente possa estruturar isso melhor e, ao mesmo tempo, a prioridade dos conselhos voltado para a lucratividade, mas já começando aqui a olhar a questão da inovação do modelo de negócio, que vai nos auxiliar aí nesse ponto da perenidade, né, da longevidade. E isso, então, gera uma oportunidade que eu vejo com muito bons olhos. Olha, eu, mesmo aqui nas oportunidades, fiz questão de trazer aqui essa informação. Perceba o seguinte, olha, onde é que nessas empresas existe um conselho formal e como é que estão distribuídos os seus membros? Então, para nossa alegria, existe uma informação aqui interessante. 43% dessas empresas ainda não tem conselho, mas eu já começo a ter um percentual aqui de 57%, que, apesar de ainda ser composto muito por pessoas da família, começam a trabalhar, começam a se sentar, ou pelo menos começam a se autonomear como um conselho, né?
Então, e eu já tenho um percentual aqui de 10%, que a tendência é aumentar e muito, na minha visão, e eu percebo que a maioria de indivíduos externos no conselho. Bom, qual é a grande conclusão disso e qual é a grande oportunidade, sob o meu ponto de vista, né? Primeira, a grande oportunidade é que, assim, essas empresas precisam, desde já, desde ontem, eu diria, e agora mais ainda, de sistemas mais formais de governança. Sistemas mais formais de governança, esse é um assunto muito amplo, mas um detalhezinho ele está exposto aqui. Olha, se eu tenho um conselho em que ele é composto exclusivamente por membros de família, ou a maioria dos membros ainda é da família, eu ainda não consegui dar uma transformação nesse sistema para um sistema um pouco mais maduro, um pouco mais formal de governança. Então, tem todo um trabalho aqui a ser feito. E, principalmente, esses sistemas eles podem endereçar corretamente estas questões que nós estamos comentando aqui. Questões da longevidade, as questões principalmente de preencher as lacunas entre a família e o negócio e principalmente entre o negócio e o mercado. Eu costumo dizer que participar de conselhos em empresas de controle familiar, como membro externo, me faz com que eu tenha que aprender a atuar como tecla SAP. A tecla SAP ela funciona muitas vezes para o preenchimento dessas lacunas aqui, das lacunas existentes, é o que a família pensa e é o que o negócio precisa, e depois, na relação, nas lacunas entre o que o negócio precisa e o que o mercado demanda, né? Então, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade a gente poder construir esses sistemas de governança, aumentar o nível de maturidade nesse tipo de empresa e, com isso, conseguir direcionar essas questões da longevidade, né? Que certamente serão um dos principais pontos aí a serem discutidos em nível de conselho. Bom, passando aqui, vamos entrar um pouquinho mais nessa questão da sucessão, né? Tentar responder um pouquinho a pergunta que o André fez lá, né? E aí a gente traz mais alguns dados interessantes aqui, olha só. Nessas empresas de controle familiar, em quais delas e em qual é o percentual que existe plano de sucessão em vigor? Então, perceba o seguinte, para o CEO da empresa, somente em 38% dessas empresas existia um plano formal, né? Eu diria até que, quando eu vi esse dado pela primeira vez, fiquei razoavelmente surpreso, porque, de maneira geral, essa questão de existir um plano de sucessão e ele efetivamente ser trabalhado, ainda, na minha experiência, é bastante raro, né? Isso toca vários aspectos dentro da empresa, né? É mais fácil para a família construir um plano de sucessão desde que não incluam eles próprios, desde que inclua somente o corpo executivo da empresa. E não é disso que nós estamos falando. O plano... E aí isso me remete novamente àquela questão que o Ronaldo colocou, quer dizer, se eu não tenho um plano de sucessão bem estruturado, e se esse plano de sucessão não contempla as pessoas da família, não vai atingir os objetivos que a gente espera, né? E aí, corroborando com isso, foi feita a pergunta, né? A próxima geração já está pronta para assumir a liderança? E a gente percebe que grande parte das respostas aqui é que, de certa forma, ou não temos ainda um sucessor. Quer dizer, esse mais ou menos quer dizer o seguinte, esse nível de preparação dessas empresas para esta questão específica da sucessão, ó, ela está mais relacionada ao seu nível de profissionais externos dentro dela, vamos dizer assim, se eu posso chamar eles de profissionais externos, do que propriamente com as gerações da família, né? O Luiz, inclusive, coloca aqui um aspecto interessante, né? Assim, como é que a gente trabalha o ciúme dos donos em perder o holofote quando um profissional assume o leme da empresa? Luiz, excelente pergunta. Também vou me permitir comentar isso um pouquinho mais lá na frente,
Mas, basicamente, eu posso só te adiantar um seguinte dado. Hoje em dia, numa empresa familiar que vai receber pela primeira vez um CEO, esse CEO tende a ficar um período entre 12 e 18 meses, apenas. Então, isso dá uma ideia, mais ou menos, de como é que é difícil essa questão aqui que você está colocando, tá? E aí é importante, dentro desse ponto, justamente a presença de conselheiros externos, né? É importante, nesse ponto, a gente ter, de alguma maneira, estruturado este plano de sucessão, para tentar fazer essa entrada desse profissional, por exemplo, desse CEO, ou de um C-level mais externo, mais profissional, não ligado necessariamente à família, tentar fazer com que essa entrada seja mais fluida, né? mais construtiva, né? Então, dentro dessa questão da sucessão que nós estamos comentando, isso gera também várias oportunidades, né? Eu sempre quero encarar esse copo como meio cheio, né? A gente tem que dizer, o copo está meio cheio e como é que eu faço para aproveitar e levá-lo até a boca, e enchê-lo completamente. Eu acho que eu encaro sempre esses aspectos como oportunidades, né? E essas oportunidades estão relacionadas a três principais pontos que eu coloco aqui. Um deles a gente já vem falando desde lá do começo, está na própria elaboração desse plano de sucessão, né? Mas que deve ser uma responsabilidade inicial de ser pedido, de ser solicitado por onde? Pelo conselho. Eu acho que o conselho é que tem que trazer essa discussão à tona, o conselho é que tem que trazer esse tema para ser melhor discutido, e ele tem que demandar, sim, que esse plano seja elaborado, porque a gente sabe que o que vai acontecer é que, para que esse plano fique maduro, a gente vai ter um tempo bastante longo, né? E isso está ligado, muitas vezes, ao fato da gente ter que buscar um melhor alinhamento entre as estratégias e as metas. Porque como é que eu vou construir um bom plano de sucessão se eu ainda não tenho um bom plano de atração, retenção, valorização, reconhecimento das pessoas que estão lá dentro? E isso significativamente passa pela situação onde eu tenho que buscar um alinhamento dessas estratégias e dessas metas, né? E construir os famosos incentivos de curto e de longo prazo, né? Então, eu já vi empresas de controle familiar praticando essa questão do incentivo de curto prazo, e muitas vezes, na hora que isso se concretiza, o dono dá um passinho para trás e diz: mas não era bem isso que eu tinha pensado, mas não era dessa maneira, mas vamos rever. Então, esses dois itens aqui não são trabalhos que são executados num horizonte de tempo muito curto, são trabalhos que precisam ir amadurecendo ao longo do tempo, mas precisam ser, sim, iniciados. E uma boa alternativa para que eles tenham sucesso, na minha visão, é voltar esse alinhamento das estratégias e metas e essa elaboração do plano de sucessão de maneira que eles possam fortificar os valores e a cultura da empresa, né? Então, a gente tem que entender claramente quais são os valores dos fundadores, dos donos, né? E buscar um maior alinhamento entre o discurso e a prática, né? E as ações que forem construídas aqui, elas primordialmente visando a fortificação desses valores dessa cultura. Ou seja, aí eu crio a tentativa aqui de criação de um ciclo positivo, vamos chamar assim, né? De algo que signifique amadurecimento, né? Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Américo está me dizendo assim: Márcio, dentro de sua experiência de convivência nas empresas, você tem a mesma percepção desse slide? Eu não sei qual você está se referindo. Vamos ver. Digo isso, o parâmetro pode ser de acordo com a realidade
e não contempla a evolução de governança e competência executiva. O que acha disso? Américo, eu honestamente não entendi bem a sua pergunta. Se você quiser aqui detalhar um pouquinho, eu não sei se você está se referindo a este slide das oportunidades ou a este aqui, né? A esse aqui, da sucessão? Beleza, então vamos lá. Dentro da minha experiência, você tem a mesma percepção desse slide? A minha percepção, como eu disse, é de que esses números aqui são até positivamente altos. A minha experiência diz que a gente encontra muito menos esse trabalho aqui sendo executado. E também aqui de que a questão da próxima geração já estar pronta, é assim, o que eu vejo é que a segunda e a terceira geração, elas têm vindo muito melhor preparadas, até porque, de maneira geral, a primeira ou a segunda geração são dos fundadores da empresa e teve toda aquela dificuldade de criar a empresa do zero, a mistura da empresa com a próprio nível de sobrevivência da família, né? E aí a separação disso ao longo do tempo. Então, essa primeira e segunda geração criou condições para que a segunda / terceira ou quarta gerações tivesse um nível de formação, um nível de experiência melhor. Mas justamente pelo fato dessa segunda, terceira ou quarta geração ter melhor esse nível de formação, acaba gerando também um conflito entre eles. E esse conflito acaba sendo significativo para que eu tenha um plano de sucessão bem elaborado e para que ele tenha sucesso ao longo do tempo, né? Ok? O Ronaldo coloca aqui, o desafio é o walk the talk, né? Muitos falam que tem o plano, mas na hora H revisam, é verdade. Não só o plano de sucessão, mas principalmente o que eu vejo muito é assim, essa questão do alinhamento entre estratégias e metas, que acaba tendo uma complicação. Na hora de medição dos incentivos de curto prazo, dos incentivos de longo prazo, tem sempre aquela dúvida, mas foi isso mesmo? Mas aconteceu dessa forma? E a gente percebe que as empresas de maior sucesso são aquelas em que levam isso um pouco mais a sério, buscam girar esse ciclo um pouco mais rápido, ou seja, estabelecem sistemas, o que eu chamei lá de sistemas mais formais de governança. Tá? Bom, o Américo completa aqui, né? E nos casos em que os sucessores não têm interesse em tocar o negócio, logo os donos vão profissionalizar. Você vê diferença no plano de sucessão para a segunda geração e para a estrutura profissional? Quais são as principais diferenças? Olha, o que eu tenho visto nas empresas que têm tido sucesso, elas têm buscado fazer uma mescla entre essa questão da sucessão família e sucessão do seu grupo profissional. E quando eu chamo mescla, na verdade, é tratar tudo isso da uma forma mais profissional e executiva possível. Ou seja, as regras para a sucessão na empresa, elas devem valer para um executivo de mercado, assim como alguém pertencente à família. E o que a gente tem percebido é que quando isso acontece, muitas vezes, alguém que é da família busca uma posição, participar numa posição de conselho. E aí vem um outro problema. Se eu não tenho um sistema formal de governança, essa preparação desse familiar para estar participando de um conselho também é bastante complicado, demora um pouco, né? O Frederico aqui, meu outro colega, meu outro amigo de longa data, me diz o seguinte, né? Na minha experiência que tive participação num processo de sucessão, a grande dificuldade era que o próprio sucessor era contra um processo formal, talvez por acreditar que que se nada fosse feito, a empresa acabaria em suas mãos sem restrições, e se eu já me deparei com isso. Fred, esse é um dos pontos, assim, porque tem um outro aspectozinho, um outro truquezinho aqui, que é o seguinte, vamos dizer, quando a gente fala em sucessão, a gente lembra de um aspecto que é o seguinte, que o dono é mortal. E aqui, abrindo um parênteses bem grande, assim, alguns acham que não são mortais, alguns acham que são imortais.
porque eles passaram por tanta coisa dentro das suas empresas, eles têm uma visão tão forte de sobrevivência, de resiliência, e depois eu queria até comentar isso. Ok, vamos lá. Então, eu colocava assim, que o dono da empresa tem um pensamento, depois de todas as dificuldades que ele encontrou, né, de que, assim, não existe obstáculo que não possa ser ultrapassado. Então, isso gera, sim, um problema para a questão da sucessão, seja ela dentro da própria família, seja ela com profissionais externos, ok? Bom, e aí eu trago para o contexto da estratégia, tá? Por que eu trago o contexto da estratégia aqui? Porque ela está obrigando esse cenário da governança da sucessão a se acelerar. Ela está dizendo o seguinte, escuta, se vocês não buscarem outros tipos de modelos de negócio, se vocês não alterarem a forma com que vem conduzindo os seus negócios ao longo do tempo, isso não vai levá-los para o objetivo final da perenidade. Então, o que a Deloitte nos traz aqui é algo bem interessante, o ranking de habilidades para garantir a sobrevivência da empresa. Hoje, em primeiro lugar, a gente encontra aqui a habilidade para a resolução de problemas. Poxa, isso é muito significativo. E só em terceiro lugar, eu trago conhecimento técnico específico sobre o negócio. Eu vou, inclusive, ligar essa habilidade aqui depois à oportunidade e às dicas que eu espero passar para vocês em relação à possibilidade de entrada de executivos e de conselheiros nessas empresas. E mais ainda, aqui a gente vê que no Brasil, aspectos que irão influenciar o mercado nos próximos 20 ou 30 anos. Parece que 20 ou 30 anos aqui ficou muito longe, né? Talvez a gente pudesse aqui colocar aspectos que influenciarão o mercado nos próximos 2 a 3 meses, né? Em função das acelerações que nós tivemos no cenário de hoje. Mas, basicamente, aqui a gente vê, olha, adoção de novas tecnologias, mudança de comportamento do consumidor, novos tipos de modelos de negócio, entrada de participantes disruptivos. Então, eu até separei este grupo aqui para dizer o seguinte, olha, como é que uma empresa familiar vai enfrentar isso, né? Poxa, em primeiro lugar, ela tem que direcionar a discussão da sua estratégia para aqueles aspectos que eu comentei, governança e, dentro da governança, principalmente a questão da sucessão. E por que eu frisei tanto a sucessão aqui? Porque a sucessão, ela significativamente vai trazer a necessidade de participação de um número maior de pessoas externas, né? Vai ter a necessidade daquela mescla que eu comentei, né? Nessa discussão da estratégia, eu vejo uma oportunidade muito grande. Aí eu vou buscar responder àquela pergunta anterior, que eu não me lembro exatamente de quem foi, está aqui para trás, da relação, está aqui, ó, do Glauco. O Glauco disse, olha, o plano de sucessão tem que estar alinhado ao plano estratégico. Quão comum é encontrar isso nas empresas, né? Que não tem plano estratégico. Está aqui, Glauco, olha só. Brasil comparado com o mundo, né? Ó, não há nenhum processo formal em vigor. O futuro desenvolvimento do mercado é discutido em casos específicos. Ou seja, uma baita oportunidade aqui de nós trabalharmos mais essa questão estratégica. Um caminho a ser trilhado aí muito grande. Então, é o que eu coloco aqui, ó, desenvolver trabalhos voltados para a formulação de estratégia e principalmente para a formulação de estratégia no longo prazo. Quando a gente fala em formular estratégia no longo prazo, eu não estou querendo dizer que eu vou tirar totalmente o foco daquilo que acontece no hoje. Como nós estamos vendo aí, todas as transformações que estão acontecendo, os conselhos, os executivos, os donos se voltaram imediatamente para o hoje, claro, mas se tivesse um nível de formulação de estratégia mais no longo prazo, um nível de planejamento melhor, uma estruturação melhor de alguns temas que estão lá dentro da governança, dentro da sucessão, muito provavelmente, eu posso afirmar isso, estariam passando por todo esse momento
de uma maneira muito mais resiliente, de uma maneira muito mais tranquila, né? E aí eu começo a fazer a liga aqui da necessidade de profissionais que tenham essa visão um pouco mais sistêmica e que auxiliam esse processo. Então, olha só, vamos pegar esse ponto aqui, ó, necessidade de profissionais com visão sistêmica, com este ponto aqui, a habilidade para a resolução de problemas, e somente em terceiro lugar, o conhecimento técnico específico do negócio. Eu estou começando a definir um perfil de profissionais para trabalhar junto a essas empresas de uma postura mais aberta, de uma postura mais voltada não só para aquela área específica de atuação desse executivo, mas sim para um olhar mais amplo, voltado também para auxiliar esse dono a pensar no longo prazo e depois, sem dúvida nenhuma, a executar essas estratégias nesse curto prazo, né? Aí, tentando fazer o link mais específico disso com a questão dos executivos, com a questão dos conselheiros. Eu sempre gosto de trazer essas figuras aqui, porque elas demonstram os paradigmas existentes, né? Vocês podem observar aí. O primeiro paradigma existente, diferença entre organograma e árvore genealógica, né? Muitas vezes é assim, ó, não existe, né? Quer dizer, esse é um paradigma que a gente ainda encontra pela frente, mas que está sendo quebrado cada vez de maneira mais evidente, mais rápida e mais forte, né? Um outro deles é aquilo que eu comentei, né? Aquela famosa reunião de conselho, onde você tem o pai, os filhos, e o irmão, e cada um está com a cabeça voltada para uma coisa, que representa bem o conflito entre as gerações, né? E a lacuna existente entre o desejo família e o desejo negócios, né? E, finalmente, aqui, a lacuna existente entre negócios e mercado, né? Quer dizer, o dono aqui perguntando para o seu grupo de executivos o que será dele depois que todos os demais se aposentarem, né? Vocês imaginam como é que é toda aquela a cabeça deste dono relacionada à sucessão. Então, eu gosto de trazer essas figuras porque elas exemplificam alguns paradigmas que são em cima desses paradigmas é que nós precisamos atuar, né? Inclusive, relacionado a eles, a Nicole aqui faz um comentário, uma pergunta, né? Na sua experiência, em qual momento a empresa aceita que o dono ou fundador passe para o conselho? Na verdade, a gente tinha que perguntar o seguinte, Nicole, em que momento o dono se vê participando de um conselho, né? Dificilmente nessas empresas de dono é o ambiente da empresa que vai colocar esse dono no conselho. Ao contrário, é o dono que vai ter que perceber que ele já tem uma agregação maior, ou ele, vou falar essas palavras bonitas de hoje, ele já atrapalha menos se ele não tiver mais no dia a dia, né? A gente já começa a ter bons exemplos disso, né? E quando é que isso acontece? Na minha experiência, isso acontece quando a empresa adquire um nível mínimo de maturidade em gestão, em primeiro lugar, e depois um nível mínimo de maturidade nessa questão da governança. Queria até, muito rapidamente, explorar o que eu chamo desse nível mínimo de gestão. Para mim, para o dono da empresa, ele precisa ter uma das palavras mais essenciais para ele é controle. Então, ele precisa ter visibilidade de informações de como a empresa dele está sendo conduzida. Isso, para mim, está dentro do contexto da gestão. E a maturidade mínima da governança, ele precisa ter minimamente um conselho estabelecido, um nível de discussão do conselho que não seja mais 100% só no curto prazo. Ele precisa ter um conselho que tenha, de preferência, maior parte dos seus membros externos, né, onde esses membros já conseguem ter um nível de influência nessas discussões, um nível de direcionamento com que fazem que essa governança seja um pouco mais formal. Então, esses, para mim, são os dois pontos em que o dono começa seriamente a pensar que ele poderia estar só no conselho.
ok? Bom, aí dentro desse contexto dos paradigmas que eu coloco aqui, eu trago um ponto interessante que eu vi num artigo uma vez, que, de maneira geral, eu destaquei 2 pedaços desse pequeno artigo aí. De maneira geral, as organizações familiares, elas preferem convocar conselheiros para a instância de administração. O que é essa instância de administração? Para auxiliar estas empresas na condução do seu negócio, né? E elas fazem isso baseado no currículo de atuação desses conselheiros em outras operações. Num primeiro momento, eles buscam pessoas que vão conseguir, que já tenham, de alguma maneira, vivenciado os problemas ou os momentos em que a empresa está vivendo. Então, esses conselheiros acabam fazendo a transferência desse know-how, ou seja, da experiência que eles tiveram em outras empresas no passado, e acabam desempenhando um papel importantíssimo aqui, que ele chamou aqui no artigo, que é o papel de coaching da companhia, porque vai funcionar, sim, como aquilo que eu tinha comentado, da tecla SAP, entre, muitas vezes, os próprios familiares, participantes do conselho, e a tecla SAP entre o que o dono quer, esses familiares, e os executivos que estão ali colocados. Funciona como um pouco como um elo de ligação. Esse elo de ligação pode acontecer nas próprias reuniões de conselho, ou também, quando eu tenho um sistema de governança um pouco mais formal, nos trabalhos dos comitês ligados ao conselho, onde a presença dos executivos costuma ser maior, né? E essa indicação para a atuação de conselheiros, ela ainda é muito dirigida pela indicação, mas a gente já começa a ver que as empresas um pouco mais estruturadas começam a recorrer a empresas especializadas, empresas de headhunter, né? A própria Soul já tem feito, que eu sei, né, que eu vejo, que eles me contam, já tem feito várias dessas posições para empresas de capital fechado, né? Bom, aí qual é o Rui faz aqui? Você vê o conselheiro independente mais como coach ou como mentor? Mais como mentor. Você tem razão, Rui. Tá? Vejo mais como mentor, né? Tá muito mais próximo de um trabalho de mentoria, de estar lá junto, de estar conduzindo, de estar fazendo aquele processo em algumas vezes de apaziguar algumas coisas, em algumas vezes de tradução disso, em algumas vezes de formalização, né? Então, realmente excelente pergunta, obrigado. Eu me vejo mais na figura de um mentor, tá? Bom, e aí, dentro deste contexto aqui, ó, vou voltar só aqui rapidinho, dentro desses paradigmas, com essas condições que eu estou colocando, o que acontece? Tem um dado aqui bem interessante aqui, olha, a McKinsey, lá em 2016, ela mediu assim, ó, elas ainda metem medo, né? Uma pesquisa que mostrava que as empresas familiares ainda tinham um certo nível de assustar os profissionais de mercado, né? Então, quando o profissional ficava sabendo que ia numa empresa e depois o primeiro contato lá, a primeira reação era boa, e depois contava para ele que aquela era uma empresa familiar, olha, a percepção positiva desses executivos caía de 46% para 29%, né? E aqui tem algo que eu fui tirando ao longo do tempo, né, que é o seguinte, ó, as empresas familiares mais bem-sucedidas são aquelas que acabam preservando o que se batizou como o eixo de gravidade da família. O eixo de gravidade da família é a junção de como a família se estruturou, do que ela acredita, de quais são os seus valores e de como ela conseguiu transferir esses valores para o dia a dia do negócio, né? Isso torna a cultura dessas empresas uma cultura única, porque o nível de similaridade da cultura da empresa com a cultura da família é muito grande, principalmente no início do processo de profissionalização. E aí, qual é o resultado disso? Costumam ser selecionados para trabalhar em empresas familiares
executivos executivos que, mais do que donos de um currículo invejável, né, têm a habilidade de identificar quais são esses valores, quais são esses atributos, e eles estarem de acordo com os valores e atributos desse próprio executivo, e conjugar tudo isso. São esses os executivos que vão ter mais sucesso. E aí, então, alguém me perguntou lá atrás, né, como é que é a entrada de um CEO? Está aqui, né? O primeiro CEO, como eu disse, as estatísticas dizem que antes era 24 meses, 36 meses. Há 3 anos atrás, as estatísticas diziam que era 18 meses. Hoje já está se falando em 12 meses. Porque, primeiro, os processos não são tão bem conduzidos assim. Não se procura uma empresa especializada que ajuda muito a fazer essa aproximação e esse trabalho de, entre aspas, de aceitação. Segundo, os planos de sucessão não estão bem estruturados. Eles ajudariam muito no processo de entrada ou de um CEO ou de todo um nível executivo aí. E terceiro existe um choque de expectativas entre o que o dono quer e o que o CEO está trazendo. E como é o primeiro, ele vai acabar pagando um pouco essa conta aí, porque acaba sendo um processo de aprendizado para o dono trabalhar com um CEO executivo, né? Bom, caminhando aí para encerrar a minha parte, depois a gente fica mais livre para responder as perguntas aí, para bater um papo em cima dos comentários de vocês. Eu ousei trazer algumas dicas aqui que eu fui colecionando ao longo dos tempos, né? É claro que as palavras, às vezes, podem representar que isso serve para qualquer coisa, né? Mas tem um contexto aí que eu vivi nos últimos anos de participar de conselhos em empresas de controle familiar que me levou a criar aqui essas dicas, né? Então, a primeira delas é o seguinte, o executivo precisa ser, ao mesmo tempo, um especialista técnico na sua área, em geral ele o né? Mas, mais do que isso, ele precisa ser, de certa forma, generalista em negócio, porque numa empresa familiar, ele vai contratar, sim, um diretor comercial, esse diretor comercial tem que ser, sim, especialista naquilo que ele faz, mas, acima de tudo, ele vai acabar sendo consultado a respeito de várias coisas que acontecem dentro da empresa que não dizem respeito necessariamente à questão de vendas. Isso é um exemplo, né? E, finalmente, um ponto super importante é que, dentro de uma empresa familiar, ninguém pode se dar ao luxo de não ser mão na massa, né? O dono, e mais ainda, se ele foi o fundador, ele foi o cara que fazia tudo. Ele era o diretor de tudo, ele era o gerente de tudo, o supervisor de tudo, o operador de tudo. De repente, a empresa cresceu, ele foi deixando de fazer algumas funções operacionais. Mas ele não tem essa separação tão clara dentro da cabeça dele. Então, para ele, um executivo não é aquela pessoa que vai ficar simplesmente coordenando ou direcionando trabalhos. Ele espera, acima de tudo, que ele seja, sim, mão na massa, né? Bom, um segundo ponto que eu coloco aqui, né? Seja humilde, mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo? Seja argumentador e combativo. Né, principalmente em relação às ideias, né, principalmente quando for defender essas ideias junto ao dono. Eu tenho um grande amigo meu que sempre dizia que, quando entrava para conversar com o dono, ele saía de lá sempre mais rico, né? Ele entrava com a ideia dele e saía com a ideia do dono, né? E como a ideia do dono é a que prevalecia, ele saía mais rico sobre esse aspecto, né? Mas vencer uma discussão, vencer uma discussão com o dono de empresa, muitas vezes é difícil, mas também é a obrigação desse executivo ser muito argumentador, ser muito combativo, porque o dono, ele pode não transparecer, e não transparece, ele pode não deixar claro, mas esse aspecto, mas principalmente no one-to-one, né, no um-a-um ali com esse executivo, ele espera que esse executivo traga para ele coisas
novas, ele espera ser, entre aspas, contrariado no seu pensamento, porque ali ele cresce também, né? Então, ele tem essa necessidade, né? O outro ponto aqui que eu gosto muito é o seguinte: na estratégia, né, para mim, o conceito de estratégia está relacionado ao ciclo do negócio e ao grau de maturidade em gestão, né? Ciclo do negócio, por quê? Eu costumo até dar o exemplo da empresa de celulose, né? Na empresa de celulose, entre você plantar o eucalipto e transformar isso em celulose, você tem um ciclo de pelo menos 7 anos. Então, se eu for fazer uma estratégia numa empresa dessa, se eu olhar 7 anos, eu estou olhando o curto prazo. Então, agora, se eu for para o varejo, em que eu olho venda todo dia, se eu for fazer uma estratégia de 3 anos, talvez seja muito longo, né? Então, é claro, eu estou aqui exagerando um pouco, mas simplesmente para exemplificar, tá? Mas, basicamente, para mim, estratégia está relacionado com essa questão do ciclo e com o grau de maturidade. O que é estratégico para uma empresa, para uma outra que já é muito mais maduro, não passa de um plano operacional. Mas na empresa familiar, além de tudo isso, tem um aspecto fundamental, que é a ansiedade do dono. Para mim, não tem nada mais estratégico numa empresa familiar do que a ansiedade dele. Se ele acorda de manhã preocupado de como estão sendo utilizados as matérias-primas na produção, esse ponto, enquanto você não conseguir dar uma resposta adequada, enquanto você não conseguir dar um direcionamento, responder isso de maneira clara, ele não vai pensar em outra coisa. Então, a ansiedade do dono muitas vezes está acima de qualquer estratégia. Apesar de que o olhar dele ser do longo prazo, a atuação dele é muitíssimo de curto prazo e muitíssimo operacional também, né? Uma quarta dica aqui: é fundamental conhecer a linguagem específica do setor da empresa. Claro, óbvio, né? Conhecer onde a empresa está, mercado, produto, setor, concorrência, etc. Mas o importante é o seguinte: numa empresa familiar, além de todos esses aspectos, tem um aspecto de que, como a empresa nasceu, como é que ela cresceu e qual foi a relação disso com a família. E não pode esquecer uma coisa: a gente nunca vai conhecer a história completa da empresa, porque a história completa da empresa se funde, de alguma maneira, com a história completa da família. E nem sempre isto é colocado com muita clareza. Então, a gente sempre se surpreende com algum comentário e alguma coisa nova que surge em função de estar intrinsecamente relacionada a essa história da família, né? Finalmente, leia o ambiente. Por que eu digo assim, essa questão de leia o ambiente? Porque é fundamental ter dentro da empresa aliados, né? Exponha as suas ideias para mais pessoas, porque o dono, numa reunião, vai perguntar para você, diretor comercial, o que você acha de uma proposta, de um plano que o diretor financeiro está trazendo. Agora, da mesma maneira que ele vai fazer isso com o diretor financeiro, ele vai fazer isso com todas as suas propostas. E nem sempre ele vai fazer essas perguntas, e é claro, ele o faz porque, eu nem citei aqui, mas é muito comum, porque grande maioria dos donos exerce uma gestão de conflito, né? Isso é muito comum, demais, né? Então, ele está sempre questionando aquela nova ideia e perguntando, colocando à prova essa nova ideia, no maior número de pessoas possível que estejam próximas a ele, que tenham a confiança dele, ou que estejam no processo de ganhar a confiança dele. Então, coloca aqui o que eu chamei de acelere e freie ao mesmo tempo. O que é? É assim, tem que saber exatamente a hora de parar, tem que saber exatamente a hora de acelerar. Em que aspecto? No aspecto de quando você leva uma nova proposição, tem que dar um tempo para refletir, tem que dar um tempo para entender um pouco melhor, tem que dar um tempo para que ele possa questionar as pessoas de confiança dele. E fundamental aqui, o processo de conquista de confiança, que é o principal indicador de perenização do executivo na empresa, ele é fundamental. E ele só vai acontecer no longo prazo. Não adianta pensar diferente. E, finalmente, no relacionamento entre as pessoas, que está ligado aqui a essa questão do ambiente, seja muito justo.
tome muito cuidado e seja muito ponderado na avaliação das pessoas. Perceba que nem sempre a estrutura hierárquica nesse tipo de empresa está definida no organograma. Tem lá o Ronaldo coloca aqui muito bem, né? Passamos muito por isso, né, Ronaldo? Estrutura hierárquica e estrutura de poder são coisas absolutamente diferentes. Absolutamente. Eu acho que esse é um resumo bem legal para esse tópico aqui, né? E para encerrar, além dessas dicas aqui para os executivos, eu queria também trazer algumas dicas, e aí está muito relacionado com a minha experiência, o caminho que eu adotei aí nos últimos 10, 12 anos, que é para a gente vir a se tornar conselheiro nesses tipos de empresa, né? Então, eu indiquei aí 7 pontos que seriam o caminho a ser percorrido. O primeiro deles, vou até passar um pouco mais rápido, né? A questão da capacitação. É fundamental que as pessoas, os executivos, busquem capacitações para atuação em conselhos, né? Não é simplesmente fazer um curso que vai fazer com que o executivo se torne um conselheiro. Executivo é uma coisa, conselheiro é outra coisa. Apesar de que um caminho muito tradicional é que um conselheiro, um executivo, pode vir a se tornar um conselheiro. Mas, só para dar uma noção, né, tem uma frase muito famosa que é o nose in, fingers out, né? Quer dizer, poxa, o conselheiro ele põe o nariz em tudo, mas ele não pode pôr a mão em nada. Ele está lá para olhar no médio e longo prazo, direcionar a empresa, discutir aspectos de governança, né, discutir o valor da empresa. E isso eu estou colocando um exemplo mais clássico, né? E o executivo, basicamente, ele está lá para fazer acontecer essas estratégias. Não estou diminuindo nem fazendo crescer nenhuma das duas responsabilidades. Todas as duas são fundamentais. Estou só buscando diferenciar um pouco elas. Mas é importante buscar aqui essa capacitação inicial. Depois de buscar essa capacitação, né, é necessário uma reflexão que está relacionada com isso que eu estou falando, né? Reveja suas habilidades e motivações e prepare-se para essa trilha, porque ela pode ser longa. Não é simples, não é da noite para o dia que a gente consegue começar a atuar como conselheiro na empresa familiar. Aí, para trilhar esse caminho, busque a sua rede, né? Então, buscar iniciar relacionamentos. E aí, uma outra dica legal é a seguinte, ó, buscar iniciar relacionamento com donos de empresa, né? Eu, por exemplo, participo hoje de um conselho em que o relacionamento começou com um dono de empresa em que eu o conheci num evento social, começamos a conversar, discutimos um pouco o que um fazia, o que o outro fazia, e fomos contando um pouco de um para o outro, e depois de 2 anos e meio eu vim a participar do conselho da empresa dessa pessoa, para vocês terem uma ideia de como essa trilha é longa, né? E aí costumam me perguntar o seguinte, mas e quais são as outras alternativas? Eu costumo dizer o seguinte, ó, consultoria é uma boa ideia, consultoria no aspecto direto com o dono, tá? Então, você ir lá, ajudá-lo especificamente em alguma coisa. Porque aí, com isso, você inicia aquele caminho do ganhar a confiança, né? E startups também. Startup no aspecto de que você pode praticar melhor as habilidades em que você foi buscar aquela capacitação para ser conselheiro, ok? Depois, o item número 4 aqui, a questão do aprendizado contínuo, né? Então, quando iniciar numa empresa, aí você já fez a capacitação, reviu as suas habilidades e motivações, começou essa trilha, buscou o network, conseguiu uma empresa para começar a atuar, aí tenha a humildade de entender que, assim, ó, precisa buscar conhecer todo o contexto e o ambiente, principalmente as pessoas, né, que estão naquela empresa. Então, isso dura, em média, de 6 meses a 1 ano. Por isso que também um trabalho, um ciclo de participação de um conselho nessas empresas, pelo menos no meu ponto de entender, tem que ser minimamente de 2 a 3 anos, tá? Flexibilidade. Seja flexível na sua forma de atuação. Busque sempre ter uma visão um pouco mais sistêmica dos problemas. Então, entender os problemas sobre aspectos mais gerais.
sob o ponto de vista, principalmente, da cabeça do dono, mas também sob o ponto de vista dos executivos. E aí, ter sido executivo, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito, né? E não imaginar que é pelo fato de você estar num conselho de uma empresa dessa que um executivo vai responder hierarquicamente a você. Não é isso, né? Lembre-se do fingers out, ok? Finalmente, a análise crítica. Então, aqui eu tenho um aprendizado contínuo e a flexibilidade para estar lá dentro, atuando. Finalmente, a análise crítica, que é analisar continuamente, verificar continuamente qual é o seu grau de agregação de valor, inclusive saber sair no momento certo, né? Ou seja, questionar fortemente o seguinte, ó, qual é a minha contribuição? Eu estou fazendo o que é necessário para a empresa, para o momento da empresa, para o médio e longo prazo da empresa? Eu estou conseguindo construir, eu estou tendo sucesso? Porque mais rápido do que todos, o dono da empresa tem essa percepção muito forte, ou seja, mais cedo do que todo mundo. Então, para que você não caia na tentação de achar que você tem toda a confiança nele e essa confiança já estar em declínio, então é importante que você esteja a todo tempo fazendo essa análise crítica. E por último, um novo ciclo, né? Que eu costumo dizer, né? Volte ao primeiro passo, refaça todo o caminho, porque a capacitação, a educação é continuada, a reflexão em relação às habilidades, as habilidades estão mudando muito, o network não pode parar, ele tem que continuar sempre, o aprendizado, como o próprio nome diz, é contínuo, o nível de flexibilidade só vai aumentar, essa análise crítica tem que ser aprimorada, e lembrar que cada vez que a gente iniciar esse caminho, vai ser diferente do anterior, porque você vai estar falando com... os problemas tendem a ser parecidos, né? A gente costuma brincar, né? Só muda o CNPJ, né? Mas os donos são bastante diferentes. E praticamente saber lidar com esse dono é saber lidar com o negócio dele, né? Ok? Temos aqui uma pergunta do Ricardo. Como entender a relação profissional e pessoal dos executivos com os membros da família para saber onde estão os aliados ou não? Ricardo, boa pergunta. Como eu costumo fazer? Eu costumo fazer me aproximando mais dos executivos que estão lá na empresa, entendendo melhor as dificuldades que eles têm, me mostrando aberto a conversar, a discutir esses aspectos, né? E, de alguma forma, testando esses pontos junto ao dono, para conhecer um pouco mais também a cabeça dele, né? Onde estão esses... Para identificar onde estão esses aliados ou não dentro da empresa, o que eu acho que o executivo precisa fazer é entender também a dinâmica ali de comportamento, principalmente do dono, né? Perceber, por exemplo, a quem o dono consulta nas situações mais urgentes ou nas situações mais de necessidade, tá? Acho que é por aí, ok, Ricardo? E a Lúcia coloca aqui, o conselheiro, então, acaba fazendo o papel de um consultor em alguns casos. Isso não atrapalha a governança? Eu diria o seguinte, no começo, sim, acaba fazendo um papel de um consultor, né? Lembrando que o que eu acredito muito é na mudança do nível de maturidade. Então, assim, ele até pode, de alguma forma, fazer um papel de consultor, desde que, ao longo do tempo, isso vai diminuindo, né? E por mais que ele esteja fazendo um papel de consultor, lembrar daquela máxima, ele está fingers out, ou seja, ele não tem mais a capacidade de execução. Então, é uma mistura entre o que a gente falou lá, do consultor, do mentor, do coach, né? Mas começa por aí. Isso atrapalha a governança? Na minha visão, não, como eu disse, desde que essa curva seja descendente na atuação de como consultor e ascendente na atuação do conselheiro. Ó.
A Paula coloca aqui, uma empresa familiar de pequeno porte precisa qual a estrutura mínima para poder trabalhar com o processo de sucessão formal, né? Paula, eu acho que a estrutura mínima, assim, ó, se eu entendi bem a sua pergunta, assim, ó, se a gente tiver um correto direcionamento da necessidade desse plano de sucessão por parte do dono ou do conselho, é o primeiro ponto. Depois, se a gente tiver um mínimo interlocutor que seja capaz de operacionalizar isso, então, muitas vezes, um gerente de RH, ou se a empresa for um pouco maior, um diretor de RH, e, principalmente, mais do que a estrutura, é um ambiente onde isso pode, sim, vir a ser melhor discutido, melhor trabalhado, tá? Então, eu relaciono muito mais a maturidade do que a essa estrutura, porque a estrutura ela pode ser essa que eu acabei de comentar, não é muito complicada, porque a gente pode começar simples, né? E a gente pode ir melhorando isso ao longo do tempo, ok? O conselheiro pode e deve visitar as entranhas da empresa, falar com todos os níveis dos funcionários, principalmente as equipes abaixo do nível C? Excelente pergunta. Minha visão, ele pode, mas ele não deve, né? Principalmente abaixo do nível C, né? Então, aí, aquelas velhas disputas, e existe muito isso de conselhos que querem atravessar a gestão, né? Aí elas vão lá nessa que você chamou aqui das entranhas. Então, eu diria o seguinte, pode, mas, sob o meu ponto de vista, não deveria. Eu defendo, sim, um contato mais próximo com o C-Level, principalmente através dos comitês ligados ao conselho. Tá? Renata, Márcio, quando o organograma se confunde com a árvore genealógica, como um executivo-chave que está na linha de sucessão pode atuar para promover essa sucessão? Renata, eu acho que, assim, primeiro, eu sempre acreditei o seguinte, uma andorinha sozinha não faz verão, dificilmente um executivo só colocado nesse meio de toda essa árvore genealógica vai conseguir isso. Mas quando a gente tem um processo de início de profissionalização, quando eu tenho a contratação de um número maior de executivos lá para dentro, o que eu acho que eles podem fazer é estruturar sugestões, planos e, vamos dizer assim, estratégias que vão tornar cada vez mais maduros todos esses processos, né? Inclusive o processo da sucessão. Então, eu creio que a obrigação do executivo está trazendo proposições e não só está naquele caminho de fazer o que o dono quer, né? Então, é aquela história que eu coloquei lá, o humilde por um lado, mas ser muito argumentativo, muito combativo, né? Em trazer novas ideias, em ajudar nesse processo de transformação, né? E, ok, tudo bem? A Nicole coloca aqui, trabalhei em uma empresa famosa que o conselho era consultivo, o dono fazia questão de tomar suas decisões livremente. Você já ouviu o termo Chief Spirit Officer? Desculpa, é o Everson, não é a Nicole que está aqui. Honestamente, não ouvi esse termo. Eu acho que já devo ter escutado esse termo de outras formas, né? Do tipo, se eu entendi bem o que você colocou, do tipo, aqui a gente pode fazer qualquer coisa desde que seja do jeito dele, no final das contas, todo mundo vai olhar para ele e ver como é que a cabeça vai balançar, se vai balançar concordando ou discordando e vai todo mundo atrás, né? Tudo isso eu já vi, sim, tá, Everson? E o que eu costumo dizer é que o que importa muito é como que isso vai amadurecer, tá? Porque uma hora tem que começar. O Flávio me pede aqui, eu não sei nem se eu seria capaz de responder assim com essa objetividade, o Flávio me pede, desculpa, Flávia, desculpa, me pede a diferença entre um coach, um mentor, um conselheiro e um consultor, né? Assim, é difícil em uma palavra só, e eu não sou, assim, um grande especialista em coaching, em mentoria, mas
posso dizer que, assim, basicamente a diferença entre o conselheiro e o consultor é a visão de médio e longo prazo e é a questão da execução, tá? O conselheiro não entra para fazer a execução, enquanto o consultor muitas vezes está lá dentro para modificar alguma coisa por ele próprio, tá? A Vitória coloca aqui, sendo executivo de confiança do dono, como lidar quando os familiares veem a necessidade de suceder o dono por motivo de saúde? Complicado, bem complicado. Eu confesso que eu ainda não passei por essa situação. Passei por uma situação similar, que era uma questão de o dono tinha uma idade bastante avançada e posso te dizer que é um conflito muito grande, e acaba gerando grandes problemas para o negócio, né? O que o Guilherme coloca aqui, o que o executivo pode fazer quando percebe que o conselho consultivo tem interesse em desenvolver negócios com a empresa, do tipo vender consultoria. O que ele pode fazer quando o executivo percebe isso, bom, eu acho que ele tem que levar isso com a maior clareza possível para o dono, sabe? Eu acho que tem que clarear e tem que ver qual é o posicionamento do dono em relação a esse aspecto. Como ainda é um conselho consultivo, isso pode eventualmente acontecer, né? E quando o conselheiro, a Lúcia pergunta, quando o conselheiro independente se torna o CEO, o executivo, corre o risco disso acontecer? Corre. Tem corrido muito esse risco, isso tem acontecido. As empresas têm chamado conselheiros independentes para estruturar o processo de governança da empresa. As mais maduras colocam esse conselheiro como presidente do conselho, e, por um tempo depois, esse presidente do conselho pode até fazer, entre aspas bem grande, um downgrade e se tornarem o CEO, tá? Bom, eu queria só colocar aqui, muito rapidamente, né, assim, lá atrás me fizeram uma pergunta, todos vocês devem estar recebendo no WhatsApp isso aqui que eu coloquei nesse slide aqui, né, mas, assim, o posicionamento das empresas familiares junto a tudo isso que está acontecendo, né? A palavra de ordem aqui, que eu tenho vivenciado nos conselhos que eu participo, é transformação, disrupção, inovação. E isso já vinha acontecendo lá atrás. Só que vinha acontecendo exatamente na velocidade em que está colocado aqui nesse desenho, né? Você, eu acho que isso não é para agora, não, né? Então, o que todo esse momento nos trouxe foi uma necessidade de aceleração muito grande disso. E isso é ótimo, porque todos esses processos que nós conversamos aqui hoje, de governança, de sucessão e de estratégia, de inserção dos executivos nas empresas familiares e de inserção de conselheiros externos, ele é fundamental para que isso possa realmente acontecer e a gente fazer com que essas empresas possam progredir e melhorar aí o cenário nosso de país, né? E eu até, participando também como ouvinte, como vocês, de um webinar essa semana, fiz questão de fotografar essa frase aqui que eu gostei muito, né? E nesse instante, a inovação é o processo que possibilita resolver os problemas da humanidade. E todos nós estamos com grandes desafios pela frente, né? Então, todos nós temos que nos voltar muito para essa questão da inovação. E eu acho que as empresas familiares, elas criam um ambiente onde isso vai cada vez mais florescer.